Tudo certo, tudo pronto. É, então vamos lá. Pessoal, estamos Vai iniciando mais uma reunião da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. E hoje a nossa reunião vai ser sobre a causa e efeito com a nossa irmã, né, Jaqueline, que vai apresentar para a gente uma das 7 leis herméticas, né, talvez uma que me agrada bastante, que é a questão da causa e efeito. Então, Jaqueline, vou passar a palavra para que a gente possa começar a nossa reunião. Vou pedir só para os irmãos de problema. E, Jaqueline, se quiser compartilhar a tela, fica à vontade. Tá. Boa noite, irmãos. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só- Os irmãos, tem ainda alguns irmãos com o áudio aberto ali, se puderem só fechar o áudio, irmãos. É, fechado. Já apareceu? Não, né? Não, não apareceu ainda, irmã. Tentando aqui. Tem que ir ali no share. Uhum. Ali, né? Isso. Não tá deixando compartilhar. Deixa eu ver com o irmão Jorge, se ele estiver Deixa por eu ver ali, aqui se ele se no outro consegue. computador eu consigo. Peraí. Tô vendo aqui se eu consigo no outro computador. Diz que tá desabilitado. Como é que eu vou... Deixa eu ver que o Jorge está na sala ali. Jorge, que o Jorge abriu a reunião. Vamos ver se ele consegue liberar ali. Jorge, consegue liberar? Tá me escutando aí, irmão? Tô escutando, vou tentar aqui, que eu tô pelo celular, tá meio diferente aqui, Tá. peraí. Uhum. Ainda bem. Por aqui ainda nada. Acho que ainda está travado, né, irmã? Uhum. Ainda não abri. Não, ficou assim. Não,
Se eu Ô, irmã enviar, Jaqueline, eu tô conseguindo. Quem sabe tu manda no WhatsApp para mim e eu tento abrir aqui. tá ótimo, já vou fazer isso. Deixa eu só abrir aqui, já não sei. Tenta mandar no WhatsApp. Assim que eu receber aqui, Aham, eu tento compartilhar. tá, já tô enviando. Ô, Jaqueline, vê agora se dá para compartilhar a tela. Eu acho que eu consegui aqui na configuração. Dá uma olhada. Tá, deixa eu ver aqui. Agora foi. Consegui. Ah, ótimo. Aí, agora apareceu, ó. Agora veio. Certo. Então, boa noite, meus irmãos. Deixa eu agora ajeitar aqui, ó. Então, hoje eu vou apresentar, né, a lei da causa e efeito do livro Kaivalho. Ele, então, ele é um estudo, né, da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, né? E ele foi publicado ali, eu estava lendo nos textos, né, como o livro inicialmente Os Três Iniciados, né? E por que que ele foi publicado antigamente com esse nome? Porque era um pseudônimo para proteger, né, a identidade dos autores e manter a tradição de segredo e humildade das escolas ocultistas herméticas da época. Então, por isso que antigamente, né, ele tinha ali esse codinome, esse pseudônimo, né? E aí a gente então tem o nosso livro aí publicado em 1908. Dentro do livro, né, a essência dele, tá mudando? Dentro do livro, né, eu não sei se mudou a tela para vocês. Tá na primeira. Tá na primeira ainda, mano. Acho que eu não posso na tela inteira. Aí, agora Agora foi. Perfeito, mudou. tá, tem que ser a tela sem aumentar. Tranquilo. Então, dentro do nosso livro, né, ele foi publicado aí em 1908. Ele contém as essências dos ensinamentos Hermes de Trismegisto, né? E tal como ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia. Então, ele foi conhecido pelos antigos egípcios, né, como os três vezes grande, o Hermes de Trismegisto, né? E ele é tradicionalmente considerado aí o pai da alquimia, das ciências ocultas e do hermetismo. Então, eu peguei uma ideia, né, de primeiro falar de um geral do livro e depois passar ali, né, para a nossa lei da causa e efeito. Então, o legado e as obras fundamentais que tem dentro do hermetismo, né, falam, nos retratam ali, né, que esses ensinamentos, eles tratam da relação entre o homem
o cosmos e o divino através do conhecimento interior, que é a de nós. Algumas obras fundamentais, né, o legado que ele deixou dentro desse conhecimento de hermetismo, a gente tem ali, então, uma obra que é o Corpus Hermeticum, que é uma coleção do texto, né, em grego antigo, que aborda a criação do universo, a teologia e a elevação espiritual humana. A gente tem também uma outra publicação, que é a Tábua da Esmeralda, que é um documento conciso e altamente simbólico que originou o axioma mais famoso do ocultismo. O que está embaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está embaixo. E o nosso livro, que é o que a gente está estudando, né, que é o Caibalion, que é um livro que ele foi publicado em 1908 por 13 iniciados, que sintetiza, então, a filosofia de Hermes em 7 princípios universais práticos. Então, dentro da nossa obra, ele é um livro que ele resume os ensinamentos da filosofia hermética baseada na sabedoria atribuída a Hermes de Trismegisto. Ele serve para explicar a ordem do universo e promover o autoconhecimento através das 7 leis universais. Resumindo as 7 leis, né? Eu sei que a gente já teve aí algumas apresentações, mas aí eu fiz um geral ali, coloquei as 7 leis, né? Bem resumida para a gente só relembrar e dar a sequência. Então, dentro dessas 7 leis, a gente tem o mentalismo, que é o universo mental, tudo começa na mente. A gente tem a correspondência, né, que é o que está em cima é como o que está embaixo. A gente tem a outra lei, que é a lei da vibração, tudo se move e vibra no universo. A lei da polaridade, os opostos são apenas graus diferentes de uma mesma coisa. A lei do ritmo, tudo tem ciclos de fluxo e refluxo. A nossa lei que a gente vai falar hoje, que é a causa e efeito, toda ação gera uma consequência, né? E a lei do gênero, que vai ser apresentada por um outro irmão. Então, tudo tem princípios masculino e feminino. Então, para que servem essas leis, né? Por que a gente tem elas dentro do livro Cabaillon? Elas servem para a compreensão da vida, ajuda a entender como o mundo funciona do microsequencial ao macro. Então, ela vai desde um pequeno ponto até um ponto maior, grande. O autocontrole, ela serve para dominar as próprias emoções e pensamentos. E transformação pessoal, guia o indivíduo a viver com mais harmonia e equilíbrio diário. Então, dentro do livro, né, a gente tem essas leis, e a minha ideia foi entender por que elas estão lá, para que elas vão servir, e elas estão todas diretamente ligadas com a nossa vida, com o nosso dia a dia. O objetivo principal da obra, então, não é apenas explicar o cosmos, mas é ensinar o leitor a transformar sua própria mente, equilibrar as emoções e viver com mais consciência e harmonia com as leis da natureza. Aplicar as 7 leis herméticas no dia a dia significa usar a autoobservação, o equilíbrio emocional e a consciência das escolhas para transformar a sua realidade interior e exterior com base nos princípios do livro O Cabaillon. O que eu peguei depois de ideia, né? Entender todas aquelas 7 leis ali que a gente fez um resumo e ver onde elas vão se encaixar no nosso dia a dia. Então, eu vou repassar, né, algumas coisas que os nossos irmãos já apresentaram, e depois dali eu vou falar um pouquinho, então, da nossa lei ali, que é a lei de causa e efeito. Então, no mentalismo, né, o todo é mente, o universo é mental.
Para o nosso dia a dia, né? Apenas uma ideia é trocar pensamentos negativos por ideias construtivas e cuidar do que você alimenta a sua mente. Então, a gente tem ali os 3 passos, né? Que é observar os pensamentos, depois substituir os pensamentos negativos e reforçar os pensamentos positivos. Dentro da lei da correspondência, né? Ela fala que o que está em cima é como o que está embaixo. Então, como ideia, né, uma das ideias é organizar seu ambiente físico e seus hábitos diários para trazer clareza e ordem para a sua mente. Então, a nossa lei, né, ela diz que o que está fora é reflexo do que está dentro. Então, relações, caos, silêncio, abundância, tudo começa no campo interno e ecoa lá fora como um espelho. Então, isso aqui demonstra, né, como a gente está durante o nosso dia a dia, como é que a gente se comporta durante o nosso dia a dia, né? Simplesmente trazer, né, a clareza e ordem para a nossa mente, organizando todo o nosso ambiente. Na lei da vibração, nada está parado, tudo vibra. Então, a gente tem que elevar, né, a energia com atividades saudáveis, contato com a natureza e conversas que tragam paz. Então, dentro dessa lei, nada está parado, tudo vibra, tudo emite um sinal. Dentro da lei da polaridade, aplicando ela ao nosso dia a dia, tudo tem 2 polos. Em momentos de raiva ou tristeza, buscar o equilíbrio mental e o caminho do meio, em vez de reagir nos extremos. Então, a gente tem o lado da sombra e o lado da luz. No lado da sombra, baixa vibração. No lado da luz, alta vibração. No lado da sombra, se sente incapaz. No lado da luz, contribui com os outros e com o planeta. No lado das sombras, o ser humano se paralisa pelos medos. No lado da luz, conectado à sua missão. Nas sombras, se vitimiza. Na luz, é protagonista. Nas sombras, vive insatisfeito. Na luz, vive no fluir da vida. Nas sombras, né, no lado escuro, julga o tempo todo. E no lado da luz, é quem veio a ser nesta vida. Então, aqui a gente tem, né, a ideia da polaridade, mostrando para nós que tudo tem 2 lados, né? A lei do ritmo, então, tudo tem um fluxo e refluxo, não se deixe arrastar pelas crises emocionais passageiras, pratique a neutralidade e estabilidade interior. Porque a vida tem altos e baixos, né? E quem dita isso é essa lei do ritmo. Então, a gente tem ali o resistir e fluir, né? Então, é sempre praticar essa neutralidade e essa estabilidade interior. A nossa lei, então, de causa e efeito, nada acontece por acaso. Assuma a responsabilidade pelas suas ações atuais, sabendo que elas criam o seu futuro. Então, a gente tem ali, né, na imagem ao lado, que tudo tem sua causa e seu efeito. Né? Todo efeito tem sua causa. Então, nada acontece por acaso. Cabe a gente, né, manter aí essa causa e esse efeito em equilíbrio dentro dessa nossa lei, e sabendo que a responsabilidade pelas nossas escolhas vai gerar um efeito dependendo do que a gente escolher. A lei do gênero, então, aplicada ao dia a dia, né, ela está em tudo. Integre força com a delicadeza, equilibre a ação e a paciência dentro de você. Então, a gente tem a ideia aqui do Yin e Yang, né, transmitindo aí para nós a lei do gênero. Mas falando então da lei da causa e efeito. Então, esse princípio de causa e efeito é a 6ª lei hermética descrita no nosso livro Kybalion. Ele estabelece que nada no universo acontece por acaso
e que para todo efeito existe uma causa correspondente. Dentro dessa lei, a gente encontra um axioma fundamental. O texto é clássico e resume a lei na seguinte máxima: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. Então, ela afirma nessa lei que cada evento na nossa vida ela é o resultado direto de uma ação anterior e cada ação atual gerará uma consequência futura. Ela pode ser explicada sob diferentes perspectivas, como a ciência, a espiritualidade e a filosofia. O que eu tive de ideia, né, dentro desse contexto, né, é colocar um pouquinho ali de alguns exemplos dessa lei de causa e efeito dentro da ciência, dentro da espiritualidade e dentro da filosofia. Fiz de maneira bem resumida, né, com o olhar da perspectiva científica, casualidade física, né? Então, na ciência a gente tem o princípio que ele é tratado de forma empírica e mecânica, que é a terceira lei de Newton. Para toda força de ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas em sentido oposto. Então, a gente tem ali a primeira imagem, né, que é o chute de futebol. A gente tem dois corpos interagindo com forças iguais e opostas. A força uma delas, né, é o pé na bola, e a outra força de reação é a bola no pé. Depois, aqui na imagem central, a gente tem ali uma ideia da propulsão do foguete. Então, a força que expele gera gases, né, que geram uma força de empuxo. Então, a gente tem uma força de ação, que são os gases que vão para baixo, e a força de reação, que são os gases, né, que são o impulso, que levam, então, o foguete para cima. E ali na terceira imagem, a gente tem o passo no chão. Então, é uma força, né, com que empurramos o chão, nos impulsiona para frente. E então, a reação, né, a primeira ideia ali, a força de reação, então, é o chão no pé, e a ação, que é a força contrária, é o pé no chão. Então, isso explica, né, que para toda ação que a gente vai fazer tem uma reação. Depois, seguindo à frente, né, a lei de causa e efeito na visão do espiritismo. Então, a gente tem a lei do livre-arbítrio. Então, o homem, né, o ser humano, ele é livre para escolher e plantar o que quiser, mas a colheita das consequências, ela é obrigatória e proporcional. Então, o livre-arbítrio, ele, né, nos dá a capacidade de plantar o que a gente quiser, e dentro da lei, né, do espiritismo, a justiça, né, segundo a visão espírita, é colher exatamente o que você plantou. E das visões orientais, né, também essa lei de causa e efeito, que é o chamado karma. No budismo e no hinduísmo, essa lei se manifesta por meio do conceito de karma. Então, é a lei de causa e efeito, né, que se considera o karma na visão oriental. Cada ação, pensamento ou palavra gera uma consequência, seja nessa vida ou nas futuras. Não é visto como punição divina, mas como uma lei natural de justiça cósmica. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando aí as nossas escolhas, gerando os karmas, né, para vidas futuras ou não, né? Então, vai depender de como a gente se comporta aí dentro dessa visão, né, segundo aí os orientais, no budismo e no hinduísmo. E depois a gente tem ali uma aplicação prática na filosofia de vida. Então, essa lei, independentemente da crença, entender essa lei transforma a nossa postura no dia a dia. A gente tem, então, a autorresponsabilidade, né? Você deixa de se enxergar como vítima das circunstâncias e passa a se ver como autor da própria história.
e a consciência de escolhas, pensamentos, palavras e hábitos de hoje moldam o seu amanhã. Pontos principais que a gente tem dentro da lei de causa e efeito. A ilusão do acaso, né? O acaso ele não existe. O que chamamos de sorte, azar ou coincidência é apenas um reflexo de uma lei universal que ainda não compreendemos. Os planos de casualidade. A casualidade opera em vários níveis, físico, mental e espiritual. Os planos superiores exercem domínio sobre os inferiores, mas nenhuma esfera escapa totalmente ao princípio. Responsabilidade no presente. Em análises filosóficas, entender essa dinâmica tira o ser humano da passividade. Para mudar o futuro, é preciso gerar causas diferentes no presente. A colheita é sempre obrigatória para a semente que foi plantada. Então, eu vou ver se eu consigo colocar isso aqui grande para poder falar sobre este slide. A minha ideia, né, aqui foi colocar tudo que a gente viu dentro das nossas leis, nessas figurinhas que eu fiz aqui, bem simples, que vai ficar, eu acho que fica bem interessante da gente entender. Então, isso aqui entendendo, né, o que diz o livro para nós, o Caibalion. Então, o todo é mental, né? Esse círculo que eu coloquei ali, ele representa o todo e tudo é energia. Só que essa energia, a gente pode dividir ela em dois, né? Como se fosse dois hemisférios, comparando com o nosso cérebro, direito e esquerdo. Só que aqui eu também coloquei como um lado feminino e um lado masculino. E aí, quando, né, essa energia que está aqui dentro, ela se mistura, tá? Ela cria uma vida, ela cria vibração. Então, a gente tem uma onda que está vibrando ali embaixo. Além do mais, né, além disso, essa energia ela tem dois polos também, que é um polo positivo e um polo negativo. Ainda dentro disso, né? Quer dizer o que esses polos positivo e negativo? Que tudo na vida tem dois lados, um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que escolher qual desses lados, né, a gente quer verificar, né? Qual lado que a gente vai ficar, se é o lado bom ou negativo da vida, né? Além disso, dentro do livro, né, a gente tem ali o princípio da causa e o princípio do efeito, né? Que a gente pode considerar como se fossem dois reinos, o reino da causa e o reino do efeito. Ali no reino da causa, a gente tem o local onde tudo é criado, onde tudo, então, é visto, né, dentro desse reino. E aí a gente tem ali também, né, o reino do efeito, que é onde as coisas, tudo que a gente fez ali que gerou as causas, vão gerar as consequências, que são os nossos efeitos. Então, ainda dentro dessa imagem que a gente está fazendo aí, a gente vai imaginar, que a gente traçou uma linha, né, azul ali, em toda a página quase, e a gente vai imaginar que a parte de baixo aqui, né, seja a terra, a parte da terra, que a gente vai, então, se eu quiser plantar alguma coisa aqui, alguma planta, alguma árvore, alguma coisa, eu vou precisar, né, inserir uma semente aqui dentro. Então, tá ali minha sementinha, né? Então, essa semente dentro da terra, né, ela vai começar a se ramificar e, de um tempo, né, depois de um tempo, ela vai começar a evoluir, ela vai sair para o lado de fora, gerando, então, como efeito, né, uma árvore com flores, frutos, né, bem bonita aí,
a partir, então, né, do nosso efeito. Então, a causa foi plantar essa semente e, né, esperar ela se ramificar, se ela evoluir, gerando, então, essa árvore, né, que com flores, ela vai gerar flores, ela vai gerar frutos, ela vai gerar as folhas, né? Só que se eu pegasse essa mesma semente que a gente plantou ela aqui na terra e colocasse lá em cima, no efeito, né, ela não iria se desenvolver, tá? De modo algum aqui em cima, no efeito, ela iria nascer, porque aqui já tem, né, o efeito estabelecido. Ela já chegou ali, ela não vai se desenvolver, ela não tem a terra para crescer precisamente. Então, ah, o reino do efeito ele é apenas uma consequência do reino da causa. E aí o que que acontece? Se a gente quer mudar alguma coisa dentro da nossa vida, a gente precisa fazer três coisas, né? A primeira delas é entender que tudo nasce dentro de nós, ou seja, no reino da causa. Opa, pulei aqui sem querer. Tudo nasce dentro de nós aqui no reino da causa. A segunda coisa que a gente tem que entender é que para mudar a vida é entender quais as sementes que estão sendo plantadas, germinadas, enraizadas dentro de nós. E aí isso vai significar, né, as emoções, os pensamentos que estão sendo germinados e enraizados dentro de nós. Então, tudo sem exceção nenhuma, tudo que a gente vê do lado de fora, tem um princípio e um início dentro do reino da causa. E é isso que essa lei quer nos mostrar. Toda causa ela tem seu efeito. A gente não está, né, entendendo os frutos que essa árvore estão dando quando acontece isso, né? É porque a gente está observando a vida e as suas emoções, os pensamentos de uma outra maneira. Então, se a gente não entende o que está acontecendo aqui em cima, tem algo errado lá dentro do reino da causa, né? Que não foi colocado ali de maneira correta. Então, nada é alterado no reino da causa. Isso é só uma manifestação do que realmente existe dentro de nós, né? Nada é alterado no reino do efeito, mas aqui na causa, aqui sim, aqui a gente escolhe, né, o que vai fazer e dependendo do que a gente fizer, vai nos gerar o nosso efeito. Então, só repassando, né, pegando a nossa semente, se eu plantar ela aqui no local da terra, ela vai se desenvolver, ela vai enraizar, e é assim os nossos pensamentos, dependendo do que eu colocar aqui, vai ter um efeito. O efeito aqui é que gerou, né, para nós, então, essa árvore cheia de frutos, cheia de flores e com folhas aí bem desenvolvidas. Então, a ideia foi fazer esse gráfico, essa imagem, para a gente poder, então, entender um pouquinho mais da nossa causa e efeito, não só através de textos, mas colocar uma imagem explanando tudo que a gente viu até agora, até esse momento, dentro do nosso estudo. E aí, então, um resumo, né, concluindo aí o nosso livro, né, ele ensina que tudo é lei, é mente, é você. Você não pode mudar o que não compreende, mas ao se conhecer, muda tudo. E aí os princípios que a gente estudou até agora, ainda tem o princípio do gênero, né, que é mais um irmão que vai apresentar, mas todos os princípios colocados aí dentro, né, desse resumo. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Tentei fazer tudo bem resumido, né, para não me estender muito. Agora aguardo os comentários de vocês. Mas a apresentação era isso.
Parabéns, irmã Jaqueline. Olha, surpreendeu, surpreendeu. Vamos só tentar. A irmã só tenta, Eu vou então, parar tirar aqui, né? Só deixa eu ver como é parar que o eu vídeo paro agora aqui. por Aqui. ali também. Aham. Né? Será que eu consegui parar? Não. Não, ainda está compartilhado, irmã. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer agora. Eu clico ali, depois eu vou clicar. Ele vai Deixa eu ver aqui onde é que eu ter vou. para desconectar ali. Deixa eu achar onde é que desconecta. Eu não sei se ele vai estar em cima ali agora, ou se vai ser por Aqui baixo tá em aqui agora. Mas ele vai ter um botãozinho para desconectar. Deixa eu ver aqui. Tô tentando encontrar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá do ladinho, achei. Tava do lado ali. Encontrei. Pronto. Demorei, mas achei. Aqui, se eu apresentação foi maravilhosa mesmo. E assim, você seguiu uma sequência, deu uma introdução do livro, mas assim, eu acho que aquele slide ali final, onde você tinha a árvore, a semente, eu acho que foi um slide simples, mas extremamente profundo, assim, que faz a gente pensar bastante, sabe? E me fez refletir bastante sobre o assunto. Então, por exemplo, o que me veio, né? Olhando aquele slide, olhando a tua apresentação, né, que foi muito didática, muito fácil, fantástica mesmo, irmã. Mas o que me veio ali, justamente olhando a semente, a questão que me veio à mente é o seguinte: muitas vezes a gente pensa na causa e efeito, a gente pensa justamente nisso, na semente e o resultado lá, a árvore. Mas o que que me veio como insight dessa tua apresentação, né, irmã? É que muitas vezes eu fiquei olhando aquela árvore e vi quantas coisas externas começam a influenciar a própria árvore. A gente começa a ver questões de tempo, animais, pragas, doenças, e aí a gente pensa que, porque muitas vezes a gente para, né? A gente para assim, a semente, qual que foi o resultado? Ela foi regada, né? Criou aquela árvore com a maçã. Só que a gente não para por aí, né? E aí, isso a gente trazendo para a nossa vida, como se a gente fosse a árvore, muitas vezes a gente vai trazer, vai sofrer influências externas que vão nos levar a justamente essas questões. E agora? Eu preciso fazer esse ciclo girar. O que que eu vou fazer com isso que veio externo, né, a mim? E aí é uma nova causa que vai gerar um efeito lá na frente. Então, eu achei fantástico. Foi o slide me trouxe esse principal insight, entre outras coisas que eu anotei aqui, mas eu vou deixar que os irmãos comentem. Mas o principal para mim foi justamente isso, assim, sabe? Essa reação em cadeia. A partir do momento em que você tratou com uma causa, esses efeitos vão muito além daquele primeiro resultado. A gente começa a sofrer influências no mundo e que, dependendo das nossas decisões, né, a gente vai acabar tendo outros efeitos, né, de acordo com as nossas decisões. Parabéns, irmã, assim, achei fantástico, mas Muito eu vou legal. passar então a palavra primeiro aqui pela ordem do que eu estou na minha tela. Vou passar primeiro aqui para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, vou passar a palavra, irmã, se é ao término, a irmã do que o irmão for falar, comentar, quiser comentar, fica à vontade, tá, irmã? Tranquilo. D'Angelo, com a palavra. Ok. Parabenizar a irmã Jaqueline, que foi uma apresentação de altíssimo nível, né? Como o irmão Eduardo acabou de comentar, que foi fácil de compreensão, e realmente foi muito fácil, né? Assim, o livro em si, ele é bem simples, né? Depende do ponto de vista de quem vê também, vamos falar sobre isso, né? Toda causa tem um efeito, e todo efeito tem uma causa. Pô, isso por si só
já a simplicidade acabou. Começa a complexidade. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas olharem, vamos botar pro cotidiano, né? Pro vizinho que tem lá um mato maior e, mas por que que ele não faz aquilo lá? Ou ele começa a olhar para sua casa e veja que não tá tão boa igual a do vizinho e tal. Então, assim, ó, ele tá criando algumas situações na causa e efeito que ele não consegue dominar. Ele tá preocupado com algumas coisas que aquilo vai gerar um karma, entramos lá, né? O karma e o dharma. A gente percebe muito bem que uma coisa está linkada uma na outra. E quando a gente não consegue trabalhar com isso, qual a forma de trabalhar com isso? A compreensão pelo próximo, o discernimento de saber que onde começa o teu limite, né? Onde acabou o do outro, vamos respeitar o próximo. Então a gente tem que trabalhar com isso diariamente para tentar uma evolução maior. Isso se encasa muito bem as sete leis em si, né? Elas se encasam. Mas a casualidade aqui, ela é muito, muito forte. Irmã, é isso que eu tenho para contribuir e vou deixar para falar para os demais. Muito obrigado. Obrigado, irmão Ângelo. Vou passar a palavra agora para o irmão Omar. Irmão Omar, está com a palavra. Pronto, pronto. Boa noite de novo. Irmã Jaqueline, realmente, a sua apresentação foi muito didática, né? Só não compreende quem não quer, tá? Parabéns. Dá para ver que você. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tudo certo. Beleza. Dá para ver que você trabalha na área do ensino mesmo, né? Porque. Não, mas é verdade, né? Meu, foi muito claro, muito claro. Agora, o que que me veio à mente, né, com a tua exposição, com essa lei de causa e efeito, de que tudo tem consequência na vida. Primeiro, essa parte filosófica, tudo tem consequência na vida. Então, isso é um convite para que nós possamos aprimorar o nosso comportamento perante nós mesmos e perante todos aqueles que nos cercam. Nós temos que melhorar a temperança conosco mesmos, sabe? Nós temos que melhorar a polidez no tratamento com o outro, a bondade com o tratamento com o outro, a justiça, porque tudo tem volta. Tudo tem volta. Sabe, não importa muito se você naquele não, hoje de vez em quando em alguém vai ter volta, não tem jeito, tá? Ninguém tem culpa do nosso mau humor, ninguém tem culpa do que nos aconteceu, ninguém tem culpa. Então nós temos que estar nesse mundo plantando, como você colocou, plantando sementes boas, estando sempre espargindo boas sementes, que a nossa colheita mais tarde vai ser legal. E essa parte também de causa e efeito é uma coisa tão importante, que até mesmo em alguns filmes de ficção científica, a lei de causa e efeito ela existe. Por exemplo, naqueles filmes de viagem no tempo, não tem sempre aquela preocupação de não intervir no passado? Não, 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 não mexe, não intervém em nada no passado, porque as consequências vão ser cada vez maiores, vão mexer cada vez ali, de repente, você até pode não existir como ser humano, ou toda a nossa realidade pode não mais existir, porque eu matei uma borboleta quando não deveria. Tem até aquele filme, Efeito Borboleta, né? Muito bem. Ah, outra coisa que foi dita, inclusive, pelo irmão Edu, as coisas externas influenciando o desenvolvimento da árvore, né? E isso vai ter bastante a ver com a nossa conversa sobre o princípio do gênero, né? Porque muitas coisas podem influenciar
sabe? E eu não vou ficar dando palhinha agora para não atrapalhar depois. Mas muitas coisas podem influenciar o crescimento dessa árvore, né? Isso ou seja, no final das contas, o que ficou de tudo isso? Vamos tentar, pelo menos, não gerar consequências negativas para o futuro, seja para essa existência, seja para as próximas existências que nos aguardam. Esse é o grande lance da lei de causa e efeito, na minha maneira de ver. Parabéns. Obrigado, irmão Omar. Não, e o irmão Omar trouxe a temperança, né? Uma das 7 virtudes templárias. Então, a gente já tratou em algumas reuniões sobre isso, mas vale ressaltar como ele soltou essa da temperança. Falei assim, já vamos trazer o gancho, né? De uma dessas virtudes templárias que são extremamente importantes, né? Então, é bem isso, irmão Omar. Né? Mais uma vez, voltando à questão da árvore, né? Então, qual vai ser a minha reação aos acontecimentos que vem. O irmão passou por isso recentemente, né? O que que eu vou fazer com o que foi me entregue, né? E aí a gente tem a opção de fazer, né? Começar com a causa novamente e qual vai ser o efeito. Então, perfeito, irmão, perfeito mesmo. Vou passar a palavra agora para o irmão Adilson. Irmão Adilson, tá com a palavra. Boa noite para quem não tinha visto ainda. Irmã Jaqueline, como o irmão Omar falou, os outros irmãos falaram também, eu não consegui parar de anotar. Eu enchi 3 folhas aqui, ó. O tempo todo, cabeça baixa. Então não vai ser possível falar de tudo que eu anotei aqui. Não quero tomar o tempo dos outros também. Mas muito bem explicado, muito claro, muito fácil de entender, me abriu vários pensamentos aqui, me lembrou de coisas que eu tinha visto antes também. E assim, a questão de plantar a semente que poderá se tornar uma árvore, eu acho que essa árvore é o resumo dessa nossa existência aqui, né? Então, cada causa que acontece, cada causa que a gente gera, vai ter um efeito que vai mudar, vai engrossar o tronco, dar mais folhas, vai etc e tal. Vai acontecer isso. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de nós, a gente passa reagindo aos efeitos, esquentando a cabeça, brigando contra os efeitos e não pensa muito na questão da causa, no que nós causamos. Então, talvez nosso objetivo seja sempre pensar nessa questão: o que estou causando, o que estou fazendo, positivo, e não só nas ações. Eu acredito muito que o pensamento, se você continua pensando muito numa coisa positiva ou negativa, ela vai fazer automaticamente você praticar aquilo ali com o tempo. Então, só o teu pensamento em si, só aquilo que você pensa como causa, vai refletir lá na frente. E uma coisa importante que eu penso, parece que a questão da causa e efeito, a gente é uma consciência universal, uma coisa que está enraizada já na nossa mente, no nosso cérebro, que eu acredito que no futuro vamos estar estudando e percebendo isso, e entendendo que tem coisas que está pronta ali, que a gente só precisa conseguir acessar, mas a informação já está para nós, desde da nossa chegada aqui. Porque, se você pensar, o Buda falou nisso, ele disse que as causas criadas hoje moldam o futuro. O Confúcio falou: a virtude gera harmonia, a injustiça gera desordem. Na Bíblia nós temos várias passagens, uma importante que é bem falada em Provérbios 22:8: o que semeia a injustiça colherá males. Não vos enganais, Deus se deixa... porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7, 8. Então, isso é uma coisa que vem desde sempre nos nossos pensamentos. Parece que o universal está aqui. Eu acho que é mais uma daquelas coisinhas que a gente tem que achar como canalizar para trazer para fora. Obrigado. Irmã, se quiser comentar alguma coisa no caminho, pode ficar à vontade, tá? Tá, tranquilo.
Ah, irmão Biju, fantástico, é isso aí mesmo, sabe, irmão? E faz a gente pensar, né? Trazendo esse gancho aí, o irmão Omar acabou de falar ali no chat, né? A vibração, então vai vibrar e vai partir porque a gente vai gerar de resultado. Mas é aquela coisa, né? Pensando nisso que o irmão falou, que o irmão Adilson falou, quando você estuda as 7 leis, né, do Kybalion, a gente vai ver que muitas vezes a gente já não é que você vai prever o futuro, mas você já consegue ver aonde isso vai chegar. Então, assim, muitas vezes vai falar assim, ó, vai acontecer isso aqui, mas como é que você sabe? Porque você começa a analisar em cima dessas 7 leis herméticas, você vai ver que é inevitável o que vai acontecer lá na frente. Então, muitas vezes as pessoas lá na frente se surpreendem, mas é você entrar em conexão, você tentar entender o que está acontecendo, escutar o universo, que é outra coisa que eu comento bastante. O universo está falando contigo a todo tempo. É só saber escutar, né, irmão Biju? É só saber escutar. Obrigado, irmão Biju. Vamos agora, então, para o irmão Juliano. Irmão Juliano, tá com a palavra? Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Enfim, parabéns à irmã Jaqueline, palestrante de hoje, né? Falando sobre. Fez uma introdução muito interessante também sobre o Caibalho ali, nos recordando das leis anteriores, né? Chegando até a lei que ela ia explicar da causa e efeito. Eu gostei muito, né? Causa e efeito, nada acontece por acaso. E eu achei interessante, antes ela colocou um detalhezinho ali na lei da polaridade que eu achei bacana. O lado sombra e o lado luz, né? O que que é a sombra, o que que é a luz? Causa e efeito, né? E daí, aí como o irmão Eduardo falou, a gente quando tem essa consciência, né? Quando o estudo, né? A maturidade, né? A tua intelectualidade, uma soma de fatores, né? Da tua pessoa que vão construindo a tua pessoa, a tua inteligência, vão tendo essa sensibilidade, essa percepção, né? De você ir montando cenários e tentando antever o que vai ser uma consequência, né? Então é interessante. E para mim, no meu humilde conhecimento, é através da sabedoria, de você estar sempre acrescentando, entendendo, né? Como você falou ali, né, Eduardo, que o universo conversa contigo o tempo todo, em todas as coisas, né? A primeira lei lá já fala isso, né? A primeira lei por si só, né? O mentalismo, né? O todo é mente. Então, tudo que está concebido, tudo que a gente pode perceber desde o micro ao macro, né? Foi uma inteligência que construiu, e essa inteligência é do todo, e essa inteligência está em nós também. Então, eu acho assim que para melhorias, para a nossa. Agora está me fugindo a palavra, mas para o nosso crescimento, a nossa construção, para mim o caminho fica bem claro, né? A sabedoria, né? A inteligência que você vai adquirindo, e esse é um caminho para você ir se libertando, né? Então, porque, como diz ali também, a lei a visão espírita dá o livre-arbítrio, tudo fala, a lei de causa e efeito, né? Você é livre para fazer o que quiser. A tua colheita é obrigatória, né? Então, se nós temos essa consciência de que nós temos que fazer algo para melhorar, para evoluir, não só a nós mesmos, mas principalmente a todos que estão presentes aqui nesse mundo, cara, o caminho é esse, é estudar, é conhecer mais, é ter mais sensibilidade, porque a gente sabe, né, que se você pratica o bem, faz coisas boas, cara, o resultado pode ter os erros no meio do caminho, mas assim, mais do que 50% da probabilidade é de as coisas darem certo e não errado. Agora imagina quem faz as coisas erradas, né? Vocês sabem isso no dia a dia, né? A gente tentando fazer tudo certo ainda tem uma pequena probabilidade de dar errado. Agora imagina se fizer as coisas erradas. Então, conselho prático, né?
façam bem, pensem nas coisas, né? A gente ter consciência, né? É, vai transformar a mente, vai trazer equilíbrio emocional, autocontrole, melhor compreensão da vida, tudo isso que o Caibalion está nos falando, e essa é mais uma lei muito interessante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, né? É isso, meus irmãos. Abraço a todos aí. Muito bem colocado, irmão Juliano, muito bem colocado mesmo, assim, e realmente, esse ponto que você puxou, né, que a irmã Jaqueline trouxe ali da sombra e da luz na polaridade, não era causa e efeito, mas realmente aquilo ali chamou muita atenção Uhum. mesmo. É muito bacana ver a visão e o que as pessoas trazem, né, nas suas apresentações. A gente já viu, a gente vem estudando o Caibalion há um bom tempo, alguns anos já, mas sempre tem algo novo, uma visão diferente. Então, é muito bom estar com os irmãos e ter novas perspectivas, né? Então, muito, muito legal mesmo. Vou passar a palavra agora para o irmão Jefferson. Jefinho, tá com a palavra. Boa noite, então, aos irmãos, mais uma vez. Jaqueline, parabéns. Aí a condição do Dudu também. Show, Dudu, parabéns aí. E Jaqueline, eu acho que todo mundo já comentou e o que mais me chamou a atenção realmente, ó, de tudo tu resumiu naquela última, naquela teu último slide, tá? Realmente, aquilo ali para mim foi a tal da árvore da vida. Ali tu resumiu tudo a vida. Mas, enfim, pessoal, algumas coisas eu vou falar da palavra fé agora. Porque ontem, numa palestra que a gente teve até lá no Centro Espírita, falava-se de uma vida em comum de qualquer pessoa, correto? Da pessoa que faz isso, eu fiz tanto bem, por que que eu passei por tal doença? Vocês vão entender talvez o porquê agora, de algumas coisas que faz sentido aqui, tá? Mas eu fiz tudo de bom na vida e Deus me pegou e colocou essa doença para minha vida. Pô, todo mundo fica pensando, né? Eu que fui logo uma pessoa boa, que plantei coisas boas e estou colhendo o quê? Será que Deus foi tão ruim comigo? E aquilo pegou, sabe, assim, no meu pensamento lá, ouvindo a palestrante. Mas aí veio uma coisa muito bacana, que ela pegou e falou: tudo que você faz realmente tem uma causa e efeito, exceto algumas coisas que o nosso Criador nos coloca para quê? Para um aprendizado. Aí eu pensei, pois é, mas a gente encarna, desencarna, volta novamente na roda de Sansara. Eu gosto de falar essa palavra, né, depois que assisti o filme, viu, Dudu? A roda de Sansara, enfim. E é apagado algumas memórias tuas, afetivas, para você não ter novos desacordos nessa nova presente encarnação, mas que, porém, ficam impressos no teu perispírito algumas doenças. Ou que você vai passar, porque você pediu também para passar por certas dificuldades para o teu aprendizado. Mas aí vem, né, a palavra que eles comentaram. Tem que ser grato até nessa hora da dificuldade. Como que você vai ser grato com uma dor, uma doença? Eu fiquei pensando, né? E dali vem a palavra: tenha fé que esse aprendizado vai te fortalecer lá na frente. E eu acho que esse aprendizado do lá na frente vem a ser o que tu pegou e comentou ali agora, transmitindo para vocês, e seria esse efeito, essa manifestação. Então, para essa árvore estar forte lá no futuro, a gente tem que pegar e ter muita fé e agradecer ao que também nos acontece nesse exato momento, para no futuro a gente ter o aprendizado para passar aos nossos futuros, que é o legado que eu tanto falo, né? Que a gente está aprendendo aqui, de repente, para passar para alguém. Eu acho que essa daqui é a esperança que eu tenho. Eu sempre pego, vejo os amigos ao meu redor, que eu sempre converso, eu vejo a melhora não só em mim, mas nos amigos que eu tenho do meu lado. E é um prazer imenso ter vocês tudo. A cavalaria, vocês aqui estão me ensinando um tanto.
E eu só tenho a agradecer. Então, irmã Jaqueline, mais uma vez, parabéns aí, Dudu, pela tua condução. Tu é um cara, que eu sempre admiro e admirei e admiro, né, cara? A gente conversa muito. E parabéns aí, desculpa se eu me estendi, talvez misturei um pouco o assunto, mas o que eu quis deixar é a mensagem, é isso, que realmente nada é por acaso, que Deus sempre está agindo a todo dia, a todo momento. E que por mais que seja difícil o dia de hoje, é algum aprendizado que Ele quer nos colocar. Então, que tenhamos fé nos dias melhores de amanhã. Muito obrigado, uma boa noite a todos os irmãos. Edu, me Obrigado. permite? Permito, deixa eu só agradecer primeiro que a recíproca é verdadeira, irmão Jefim. Pode falar, tá com a palavra, Omar. Ah, o que o Jefinho falou é muito certo, muito certo. E sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas já puxando, né? Eu poderia também ficar num estado de revolta muito grande. Por que que Deus fez isso comigo? Ah, uma casa que eu levei a vida inteira para juntar um dinheirinho para poder construir aqui na zona rural de Vacas Gordas, com todas as minhas memórias militares, memórias familiares, com minha biblioteca de quase 400 volumes, com tudo, 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 tudo virou cinzas. Então eu poderia muito bem me revoltar, mas essa noção de que não há apenas essa vida, existem vidas anteriores e existem vidas posteriores. Ainda que eu não tenha cometido nenhum mal pelo qual eu possa estar pagando agora, o que eu não garanto, né? Poderia muito bem ser como o Jefinho falou, é uma oportunidade de aprendizado e evolução. E eu vou lhe dizer, eu não vou falar para vocês que eu estou agradecendo efusivamente o que aconteceu comigo, mas eu estou começando a ver que eu estou me modificando de uma forma muito bonita. Sabe, os olhos estão mais claros, o coração mais claro, eu estou dando importância àquilo que merece, não dando importância àquilo que não merece. Eu estou começando a ficar um pouco surpreso comigo mesmo desde o que aconteceu. Então, realmente, Jefinho, eu agradeço a Deus pela aprovação. Obrigado, meus queridos, era isso. Irmão Omar, é, eu vou colocar uma questão aqui. Primeiro, eu estou com os teus dois livros na nossa reunião presencial, eles estão guardadinhos para eu te entregar, né? Eles estão aqui comigo para te entregar, porque assim, eu fico imaginando a fabulosa biblioteca que você tinha, irmão. E isso me traz assim, ó, porque a gente está aqui estudando, crescendo, evoluindo, enfim. E a gente está fazendo um exercício. Eu tenho também aqui minha biblioteca. E a gente tem os livros, os nossos apegos. Eu sou apaixonado por livro também. E o que que acontece? A gente está justamente nesse caminho de entender o que o irmão falou, o que realmente é importante, o que realmente deve ser valorizado. Mas para a gente é um caminho talvez um pouco mais lento e gradativo. Isso foi, de certa forma, retirado do irmão, né, de uma vez só. Não teve a opção que nós temos, né? Hoje eu tenho a opção de ou me apegar ou me desapegar. O irmão não teve essa opção. Foi tirado do irmão e o irmão, como diz, tá com os olhos mais limpos, os olhos mais claros. E isso me remete mais uma vez, e eu gosto nas minhas falas de sempre trazer a ordem para dentro da nossa reunião, né? Então, a Ordem dos Cavaleiros Templários, que é a ordem que a gente faz parte. E ela eram os pobres cavaleiros de Cristo, né? A ordem era rica, mas o cavaleiro não. E a gente trabalhava esse desapego e talvez, né? Eu sempre digo, né? Os irmãos aí que vão para a investidura de escudeiro, a gente quando vai a escudeiro recebe um manto, né? Eu sempre friso isso, não é uma capa, é um manto, e esse manto, mais do que físico, é um manto espiritual, seja ele de escudeiro, seja ele de cavaleiro. Então a gente tem que pensar nisso. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa justamente nesse caminho.
né? E o irmão acabou tendo que passar por isso de uma forma mais incisiva, forte, enfim. Imagino, porque a gente não sabe, a gente só imagina a dificuldade que é para chegar, né? E a dificuldade que o irmão passou. Eu não tenho nem como. A gente só imagina, não tem nem como sentir. Indo para o irmão Jefinho e pegando o gancho do irmão Omar, o irmão Omar trouxe uma virtude templária, mais uma vez falando dos templários, que era a temperança. O irmão Jefferson, o irmão Jefinho, trouxe a fé, que é outra virtude templária, né? Então, só para a gente ressaltar. E aí, só para finalizar do irmão Jefinho, que o irmão Jefinho diz que a gente tem a questão, né, da causa e efeito, mas tem algumas coisas que talvez a gente não tenha, que é o criador, né? Jefinho colocou ali que é o criador. E aí me faz questionar dentro da fala que o irmão falou, assim, de pensar, né? Eu pensando comigo mesmo. E será que não era? Qual era a causa disso? Se o Criador está colocando isso no meu caminho, alguma causa teve. Talvez eu não tenha conhecimento dessa causa, talvez, mas ele tem, né? E talvez, né? Não estou afirmando, mas para a gente questionar entre nós aqui, será que não tinha uma causa mesmo? Isso não veio de forma aleatória, né? Nada é por acaso. Se o Criador colocou no teu caminho, alguma causa teve, em algum momento. Aonde? Em detrimento de quem? Não sei. Tá lá. Quer falar, Jefinho? Vamos lá. Eu acho que justamente pegou ontem, não foi só eu, pegou todo mundo de surpresa nessa palestra ontem, mas enfim. Realmente, eu fiquei me questionando, mas tudo tem causa e efeito, para tudo na vida. Se não foi dessa vida, foi de outra vida, não pode. Mas a irmã lá, eu acho que ela foi bem bacana assim na explicação. Espero que eu não esteja tomando tempo de ninguém, mas é rapidinho. E tipo assim, há pessoas que têm um espírito já muito evoluído. Como a gente já próprio falou, Jesus Cristo foi uma missão que ele veio. Ele não precisava mais encarnar na Terra. Ele é um ser muito evoluído. E nós não, somos ainda uns recém-bebês criados, que nem eu digo aqui, jogado nessa terra para pegar e prosperar. Era para prosperar, mas infelizmente, né, muitos não prosperam. Mas enfim, como a gente foi criado a um ser que veio do minério, toda aquela evolução, né, Dudu? Do minério, depois a gente vai para o reino animal, vegetal, e o último parece que antes da gente encarnar humano é o cavalo. A gente passa a ser cavalo para depois humano. Daí o resumo, daí tu vem um espírito novo da criação. Você já passou, vamos dizer, 10 encarnações, tu já passou por morte, por desapego, por doença, só um exemplo, certo? Mas passou alguma coisa que o Criador chegou e falou: não, agora o Dudu, cara, ele foi um cara muito bom na vida. Ele não deve nada, mas a gente vai colocar uma certa, como diz assim, a gente tem as provas, né? Vamos colocar uma certa prova para o Dudu passar nessa vida agora, para ele aprender. Vamos ver se com essa dor ele vai aprender ou se ele vai se revoltar. Se ele se revoltar, aí sim, vai começar um karma, uma próxima vida, né? Agora, caso ele pegar e passar, que é difícil, porque a gente ainda é um ser em criação, né? Que a gente foi inanimado antes, a gente teve evolução. Eu acredito que nessa certa evolução terrena que a gente passa na Terra, a gente ainda está muito longe da evolução, né? Mas estamos, Dudu, crescendo, acho que para essa parte. Então, tipo assim, ó, não que você tenha causado, mas ele te colocou. Por isso vem aquele negócio que eu te comentei lá atrás ali sobre a fé. Tenha fé que ele está fazendo algo para o teu aprendizado, mas não que você tenha feito algo de errado, sabe? É realmente só para o teu aprendizado. Eu acho que nada além disso. Mas ele é um ser que não quer o mal de ninguém, tá, pessoal? É só para a gente pegar, aprender, evoluir, ter as dádivas que ele teve quando passou aqui na Terra conosco na última encarnação, como Jesus Cristo. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, como diz o Dudu, como diz, é uma prosa para muitas taças de vinho. É isso aí, irmão Jefinho. E assim, a causa e efeito não é só para causas ruins, né? São causas boas, então assim, tem esse caminho. Obrigado, irmão Jefinho. Vou passar a palavra para o irmão Blasius. Irmão Blasius, tá com a palavra.
Então, meus irmãos, primeiramente parabenizar a irmã Jaqueline, né? Ela fez um resumo bem interessante ali das leis. E, e a causa e efeito praticamente é aquilo que você planta, você colhe, né? Tanto pro bem como pro mal, né? Então, às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não entende agora, mas se refletir lá no passado, tu fez ou veio alguma coisa de boa, alguma coisa de ruim. Enfim, a gente tem que cuidar muito no que a gente planta. E, e sobre o irmão Adilson, ele falou um pouquinho sobre a nossa mente, né? E essa primeira lei, eu acho que ela é uma das mais importantes, se não a mais importante, né? Porque nossa mente, ela tem, eu sempre falo, é um exemplo meu, né? É que a nossa mente tem o poder de criar um céu ou um inferno, né? Se a gente está com a mente perturbada, não tem lugar pior do que ela, né? Vira um inferno, né? E quando tá tudo o mar calmo, a gente tá em paz, né? Acho que o Jefinho que falou ali também sobre a questão ali da fé ali, é porque o que acontece com a gente, às vezes alguma doença, enfim. Eu acho que as provações, né? Saindo um pouquinho ali do contexto ali da lei da irmã ali, mas as provações são necessárias para nossa evolução, né? Eu acho que sem ela, sem essas provações, a gente acaba ficando na nossa zona de conforto e acaba não dando mais um passo ali para estar evoluindo, né? Seria isso que eu teria para contribuir hoje com os irmãos. Obrigado, irmão Blasius. Obrigado mesmo. Vou passar a palavra para o irmão Cláudio. Irmão Cláudio, tá com a palavra. Boa noite, irmãos. Obrigado, irmão Eduardo. Parabéns, irmã Jaqueline, pela apresentação. Eu tenho ficado preocupado com essas apresentações, depois da apresentação do irmão Juliano, que ele botou a régua lá em cima. Aí vem a irmã, não quer baixar a régua, né? Quer manter a régua lá no alto. A gente fica, meu, e agora? Como é que vai ser a minha apresentação? Como é? Mas, enfim, ah, os irmãos comentaram já bastante coisas interessantes, né? Eu acho que os princípios herméticos, eles parecem ser tão simples, mas quando a gente começa a pensar sobre eles, como a gente aprofunda os pensamentos e como a gente pode ir longe nos aprendizados, né, através dos princípios herméticos. E tentar falar um pouco assim a respeito de como eu compreendo, né, esse princípio da causa e efeito. A, a causa seriam as condições que são estabelecidas, né? Tudo a todo tempo tá sofrendo os efeitos de alguma causa, né? O tempo inteiro, desde as coisas micros até as coisas macros, né? Se eu boto a água para esquentar no fogão, eu estou provocando uma causa que vai surtir um efeito. Eu quero que a água aqueça, ela vai aquecer daqui a pouquinho. Se eu começo a educar uma criança, ele vai se tornar um adulto com um nível de educação conforme foi dado no decorrer dos anos, né? Então, existem efeitos que são de longo prazo e tem efeitos que são de curto prazo, né? Mas a todo instante, a todo momento, a gente está sofrendo efeitos de alguma causa, né? As causas são as condições dos quais foram estabelecidas, né? Os processos dos quais foram estabelecidos para que algo viesse a acontecer, né? Como o exemplo da irmã Jaqueline ali da semente, né? A semente colocada na terra, em condições que ela possa germinar, ela vai brotar, ela vai desenvolver uma planta. Agora, uma semente em condições onde ela não vai conseguir se desenvolver, talvez ela seque, talvez ela não consiga nem germinar, nem chegar a produzir um broto para virar uma planta, né? Então, as causas são as condições estabelecidas, né? Agora, uma coisa assim que eu acho muito, muito interessante, e que daí vem a calhar com o que os irmãos estão falando, até com a virtude do templário, da temperança, né, citada pelo irmão Omar, a gente sofre os efeitos de uma causa, né? Aí, isso eu acho muito interessante.
no momento em que a gente está sofrendo os efeitos de uma causa, está sendo produzida uma nova causa para um novo efeito, instantaneamente. As coisas não estão separadas, elas estão intrínsecas. A todo tempo tudo acontece. Então, se eu estou vivenciando o efeito de uma causa que aconteceu, eu estou criando uma nova causa para um novo efeito que virá acontecer. Se eu sigo na mesma batida daquela causa que veio, o efeito que surtiu, e eu continuo naquela mesma pegada, vai surtir um efeito ainda maior, ainda maior, ainda maior, eu entro num ciclo que a pessoa perde o controle sobre o que está fazendo. Agora, se entra a virtude da temperança, eu paro e penso, espera aí, por que isso? Não, mas espera aí, eu não vou deixar isso agora interferir, isso me abalar, eu vou extrair o ensinamento disso, eu vou extrair o que veio de bom para mim através disso, porque isso foi o caminho para alguma coisa, porque existe a lei da polaridade, né? Então nada é todo de ruim e nada é todo de bom. Então tudo tem os dois lados, né? Então se eu tenho a virtude da temperança, de parar, respirar, observar, absorver o aprendizado daquele efeito, eu transformo o próximo efeito. Agora, se eu não consigo absorver isso e deixo me levar, me contagiar por aquele efeito que aconteceu, eu só multiplico ainda, eu faço desse efeito uma nova causa de um efeito ainda maior. E a coisa ainda toma uma outra proporção. E algo que foi ruim pode até piorar, né? Aí, com a temperança, pode quebrar isso, né? Então, isso eu acho muito interessante, que a gente está o tempo inteiro vivendo os efeitos que são as novas causas, mas a gente, nesses momentos, a gente tem como interferir e modificar a causa futura, né? E encerrando agora aqui também meus comentários, mas deixando os irmãos um pouco instigados para uma próxima conversa, que também pode ir longe, uh, os efeitos das causas eles são de acordo com o que exatamente? Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão simples. Eu botei água no fogo para esquentar, ela esquentou. Era a causa era o efeito que eu esperava. Mas será que tudo na nossa vida é tão simples assim da gente identificar as causas e efeitos, né? O que será que realmente provoca o efeito? Será que é simplesmente a ação? Será que é a vibração embutida na ação? Aí começa uma complexidade de coisas, né, de assuntos que a gente pode debater em um outro momento também, né? Mas fica aí a minha contribuição da minha compreensão em relação à causa e efeito. E mais uma vez, parabéns, irmã Jaqueline, pela apresentação. Muito bom, irmão Cláudio. Muito bom mesmo, assim. É bem por aí. Tem alguns pontos ali. A questão do tempo, que eu acho que você trouxe, que é extremamente importante, que o efeito não necessariamente é imediato. Ele pode levar um tempo, né? Então, e colocar esse fator tempo nessa consequência, né? Isso é bem bacana. E aquilo que você falou, né, que isso é algo que não parou, né, a todo momento você está criando e muitas vezes você teve uma causa bacana, que gerou um efeito bacana e você né, enfim, ficou muito eufórico com isso e tomou uma decisão que tornou aquilo tudo, de repente, ruim, né, pode inverter a situação. E aí isso me trouxe uma lembrança do nosso querido irmão Fer, né? Que ele sempre fala, né? Orai e vigiai, né? Então, nosso irmão Fer sempre fala. Então, a gente tem que estar atento a todo momento, que é o que o nosso irmão Cláudio trouxe agora. Então, assim, achei fantástico. E aí, justamente isso, né? A gente também pensa muito na causa nas questões físicas, que é o que o irmão Cláudio trouxe agora. Será que é só no físico? Será que as coisas não se manifestaram em outro plano? Não tem a vibração, não tem, enfim, o próprio mentalismo, o que você está pensando vai vibrar, o que está vibrando vai pensar, está acontecendo no plano espiritual vai trazer para o físico, enfim.
Aí é como o irmão Cláudio colocou, isso vai longe aí, mas muito bom. O irmão Cláudio fala em subir a régua, ele deu uma subidinha agora num pensamento aí que a gente pode ir longe, né? Então, parabéns, irmão Cláudio, sempre trazendo aí algumas coisas bem bacanas. Obrigado mesmo. Vou passar a palavra para o nosso irmão Eliseu. Irmão Eliseu, tá com a palavra. Boa noite, irmãos, tudo bem? Quero dar boa noite ainda. Parabéns, irmã, pela sua apresentação, tá? E tu também, Dudu, pela tua condução hoje aí, tá? Parabéns mesmo. Irmã, eu perdi um pedaço da sua apresentação porque aqui a internet caiu e eu liguei lá para a operadora, para o distribuidor de internet, para eles arrumar e tal. E acredito que voltou justamente no slide ali que você estava explicando da planta ali e tal. E cara, como aquele slide esclareceu muito bem. Aí, para mim, que trabalho com agricultura, é algo maravilhoso você ver onde é que você está trabalhando, explicar algo tão importante, né? Porque quando a gente planta uma semente de milho, não germina uma semente de soja, né? Quando você planta uma semente de soja, não germina uma planta de trigo. E o solo que a gente planta, ele tem que estar fértil, tem que estar arado, ele tem que estar sem erva daninha, ele tem que estar pronto para plantar. E você tem a semente, vamos lá dizer que você vai plantar uma semente de milho. Você joga uma semente de milho no chão, ela vai germinar. Se tu tem uma boa adubação, tem uma boa umidade no solo. O que que eu comparo? A nossa mente, ela é o solo. Ela tem que estar preparada, ela tem que estar limpa para cair essa semente dentro do solo e germinar uma planta sadia, forte, que vai produzir uma boa espiga. Mas no transcurso dessa jornada, começa a aparecer as ervas daninhas. Você tem que ir lá limpar. Começa a aparecer uma lagarta. Você tem que ir lá tirar essa lagarta. É, e eu vejo da seguinte maneira: no dia a dia, a gente está matando as nossas lagartas, está tirando as nossas ervas daninhas. E é legal quando você linka tudo isso com o espiritismo, você começa, que nem os irmãos falam ali e tal, que começa a criar um universo muito maior. E para mim ficou muito claro, né? Se você quer ter um fruto bom, né? Cuide do seu solo, cuide do seu cultivo, que é a nossa vida do dia a dia. Se você, sei lá, eu uso muito esse exemplo da família. Se você é um pai que não cuida dos seus filhos, que não educa, que não está sempre do lado, cara, não é assim, vem aqui, esse é o caminho certo, você não vai ter um ser humano bom. Você não vai ter. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações. E como é que a gente está cultivando esse solo das próximas gerações, né? Então, assim, eu fiquei muito contente com a apresentação da irmã, porque, cara, quando eu voltei, eu consegui entender. Quando eu vi aquele slide, pá, eu entendi a lei do causa e efeito de uma forma, né? Porque não tem outra forma. Ou a gente se policia. E eu falo para vocês, já falaram aqui também no grupo, eu depois que eu comecei a participar dessa faculdade, que eu falo faculdade de vida, a nossa cavalaria, a minha vida mudou demais, muito. Mais paciência, mais tranquilidade, e ver a vida por um outro ângulo, ver a vida de uma forma que não é, você não está aqui já definido, você está aqui para evoluir, e aí você encontra você consegue encontrar o verdadeiro sentido da sua vida aqui. Porque primeiro, quando você não tem esse sentido, você vem aqui para viver e passar o tempo, montar tua família, ter seu dinheiro, ter suas coisas, ter sua casa, seus filhos, netos, morrer, e acabou. Quando você entende o mundo desse formato, você fala assim, não, eu vim aqui para alguma coisa, eu tenho uma missão aqui. Eu tenho que vir evoluir a mim mesmo, deixar o mundo melhor através dos meus filhos, da educação para meus filhos, para que eles tenham essa visão de um mundo melhor, né? Já que tudo está na nossa mente, nossos filhos têm que vir com essa mente que eles vão ter um futuro, que eles vão ter algo que eles possam mudar para eles possam criar para eles. E essa semente, nós somos responsáveis por adubar. Nós somos responsáveis por plantar, né?
Então, assim, gostei demais da sua apresentação, irmã, cara, ficou muito bom essa parte. Eu fiz até um desenho aqui e tal, para mim não perder a linha de raciocínio e tal, ficou muito bom. Parabéns, irmã, pela tua apresentação e Dudu também pela sua condução. Valeu, obrigado, irmãos. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. E é bem o que o irmão colocou aí. É só tenha agradecer. A gente vê toda a tua evolução nessa faculdade, né, irmão? Então, assim, você tem toda a minha admiração e respeito, você sabe, né? Então, parabéns, meu irmão. Vou passar a palavra agora para o irmão Jorge. Irmão Jorge, tá com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmão Eduardo. Estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo o som só, irmão Jorge. Bom, agora estão me ouvindo melhor? Mas pode falar, dá para escutar, irmão. Tá um pouquinho baixo, mas dá para escutar. Pode falar, irmão. Bom, meus irmãos todos, eu Foi muito, foi foi muito, muito, foi foi muito, muito didática, muito foi muito didática, didática foi muito a colocação da a colocação Eu acho que agora ficou. querida irmã Jaqueline, Acho que, irmão e Jorge. ela me fez, Irmão Jorge, acho que agora ficou. Acho que estão os dois áudios abertos. De repente, se deixar no da irmã Jaqueline, vai ficar melhor o som. De repente, fechar o áudio do irmão e abrir da irmã Jaqueline. Então, eu vou fechar aqui. Achei que tem mais. bom, querido irmão Eduardo, então, parabenizar a nossa irmã Jaqueline, e eu tive a delícia de escutar já muitos comentários e reflexões e posicionamentos dos nossos irmãos que me antecederam. Desde o início, quando o irmão falou, olhando a semente, abriu, viu de pronto, focado no desenho da semente, né? Falou sobre clima e reação em cadeia, e o irmão D'Angelo me chamou muito a atenção, D'Angelo, que é fácil a compreensão, né? De pronto a gente consegue entender pela leitura a lei de causa e efeito. E aí começa então a busca do nosso entendimento, né? A gente compreende a lei de causa e efeito, o que que a gente quer mudar na nossa vida, o que que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Dentro com essa semente que está dentro de nós, né? A segunda coisa é que a gente precisa entender que tem que fazer para mudar a sua vida, a sua volta, entender que são as sementes que estão sendo germinadas, enraizadas dentro de nós. E o que que isso significa? Talvez significa entender as nossas emoções, o nosso dia a dia, nosso comportamento, a nossa fé, né? A nossa gratidão, a nossa caridade para conosco mesmo, para com o próximo. Então, olha, nós iríamos assim falar muitas coisas, muitos assuntos, aprofundar muitos assuntos de um estudo tão belo que nós estamos realizando. Gostaria de agradecer ao irmão, à condução, a todos os nossos irmãos que estão aí, e muito obrigado, e era isso que constava. Muito obrigado, irmãos. Irmão Jorge, eu tenho que parabenizar duas vezes, né? Primeiro pelo comentário do irmão e depois pela esposa que fez uma palestra magnífica que nos fez discutir, está nos fazendo conversar, pensar, discutir. Enfim, é uma reunião que assim não dá vontade que ela acabe, né? Dá vontade de ficar aqui a noite toda.
Então, eu queria parabenizar o irmão. É muito bom ter vocês conosco aqui na comendadoria, né? É muito bom, né? Se o nosso comendador me permite, assim, ó, vocês fazem toda a diferença. Então, obrigado por estarem conosco. Vou passar a palavra para o irmão. Eu não sei se a irmã quer comentar alguma coisa, senão eu passo a palavra para o irmão Gladson. Tranquilo, pode passar. Irmão Gladson, tá contigo. Meu irmão gêmeo aí, ó. Causa e efeito, né? Me lembro quando, agora chamando o irmão Gladson, me lembro da gente, ele, o irmão Max e o irmão, né, Ricardo, sentados no restaurante, enfim, nosso primeiro contato e olha onde a gente chegou, né, irmão? Nessa comunhão, nesse grupo, então, só tenho a agradecer aí ao irmão Gladson, também meu irmão gêmeo. Eu acho que o Gladson caiu, né? Saiu. Acho que o Gladson caiu ou saiu ali. Então, vou passar a palavra para o nosso comendador, né? Acho que só faltou agora o nosso comendador. Então, vou passar a palavra para que ele possa pronunciar aí. Comendador, está com a palavra. Vamos lá, meus irmãos. Boa noite a todos. Parabéns, Jaqueline, pela apresentação. Estreou, né? Estreou. Acho que foi estreia, né, Jaqueline? Mas foi muito boa a tua apresentação, muito boa, sobre a causa e efeito. Parabéns ao Eduardo também pela condição dos trabalhos. Gostaria de antemão também agradecer a presença do André Luiz aí, que está nos prestigiando hoje, e falar para o André que nós, dos Cavaleiros Templários aqui do nosso grupo, a gente tenta sempre buscar o conhecimento e escutar o outro, escutar o que o outro tem a dizer, o que que ele entendeu, o que que ele sentiu, respeitar o entendimento do outro, exercitar a empatia no seu grau mais, talvez um grau mais forte, que é a questão de você escutar um argumento e não se preparar para contra-argumentar. É simplesmente escutar e fazer o filtro do que você achou de melhor, né? E assim você cresce também, né? Esse respeito. É isso que a gente exerce aqui hoje estamos estudando o Caibalho, que é um livro de hermetismo, né? Que é apenas dos inúmeros tijolos que nós estamos construindo a nossa consciência do que é ser um, um homem, uma mulher nesse plano terreno, né? Essa experimentação, né? As vivências, ser pai, ser mãe, ser filho, ser tio, ser empregado, ser patrão, todas as experiências humanas passam por a gente ter um mínimo de consciência a lógica das coisas. Quando a gente consegue entender a lógica, vira muita chave na nossa cabeça, muitas chaves. E essas chaves fazem a gente ter uma plenitude diante do caos. É como se um furacão passasse na tua frente e você olhasse para aquele furacão como apenas mais um evento de uma grande, longa, infinita trajetória de uma experimentação de uma vida, não só nesse plano, mas no plano espiritual. Todos que estão aqui estão aqui porque sabem, entendem e percebem que há uma potência no mundo espiritual muito grande que nos faz estar aqui, querendo entender, né? Então, vou iniciar aqui eu fiz algumas anotações para mim não fugir. Ali o Jeff colocou algumas questões, só vou colocar assim, que eu entendi, né, que eu pesquei, Jefinho. Quanto mais dificuldades ou provações, né, mais gera a compreensão. Quanto mais compreensão, mais clareza. Quanto mais clareza, mais conexão com o divino, né? Então pode parecer meio incongruente, meio contraditório, né? Pô, eu preciso passar por dificuldade para compreender. Esse é o código. Esse é o código. Através da dificuldade, se você consegue compreender a dificuldade, você vira uma chave. Se você consegue compreender um momento de mansidão, de bonança, você também vira uma chave. A questão é que o ser humano geralmente quando algo está mais gravoso na vida dele, que ele grava, que ele sente no seu DNA e faz essa transformação psíquica.
não na bonança, né? Quando está na bonança, o ser humano ele se desarma, ele relaxa, e quando ele relaxa, ele não consegue absorver talvez essas questões, que é causa e efeito. Então, causa e efeito podem transmigrar de uma vida a outra. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Então, tem o Espiritismo que traz sua versão, até falando com o André novamente, nós temos aqui o Jefinho é espírita, temos católicos, temos pessoas que são só espiritualistas, mas todos têm o mesmo sentimento, né? De que há um grande Criador. Há um grande Criador. E como cavaleiros templários, como essa, vamos dizer assim, esse código que nós temos, não homens e mulheres, cavaleiros e damas templárias, não termos medo de perguntar para si próprio as perguntas mais difíceis, as perguntas que nós temos medo de perguntar, porque alguém pode nos punir. Deus não pensa assim. Deus quer que nós avançamos. E para avançar precisa perguntar, precisa indagar. E aí você vai ter a resposta, a mansidão, a compreensão, o entendimento e a evolução. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que aconteceu isso comigo? Isso em todas as causas e efeitos do dia a dia, de uma vida inteira. Eu anotei que são graus diferentes de vivência, né? Então, às vezes, um fato simples pode ser dramático para uma pessoa, às vezes um fato dramático para uma pessoa pode ser algo simples. É como você vê, você consegue, eu sempre falo, girar uma chave diferente. Fazer uma tempestade num copo d'água, ou outra vez uma questão calamitosa, você tirar o máximo de entendimento daquela situação, sempre pensando, há um mundo espiritual além desse mundo material. Como eu reajo aos efeitos das causas, né? Que eu sequer entendo. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende. Mas como é que eu reajo a esses eventos? E aí, como os irmãos colocaram, são inúmeros eventos. Então, às vezes, um evento simples, derrubei uma xícara de café, eu reajo com raiva, indignação, incompreensão, ou eu reajo com calmaria, entendimento, percepção no mundo real. Como eu reajo? Causa e efeito é muito isso. Nós precisamos ter essas ponderações, como devemos reagir a todas as causas e efeitos da nossa vida, em todos os planos. O plano do trabalho, plano pessoal, plano amoroso, e assim vai. Ação e inação geram causas, tanto a ação como a inação, ou seja, o não fazer também gera causa. Então, como é que a gente muda o nosso DNA, entre aspas, né? Como a gente muda esse nosso DNA? Nessa visão mais profunda que a gente precisa ter dessa conduta universal, cosmológica, que o ser humano precisa ter frente aos efeitos de causas que ele sequer compreende. Como a gente tem que reagir? Como a gente tem que tentar compreender isso? São perguntas que a gente precisa fazer e precisa começar a exercitar a compreensão das coisas que para nós, nesse momento, é incompreensível, mas vão se clarificar quando nós baixarmos a guarda e tentarmos achar uma lógica para aquilo. Isso, e o ser humano tem isso, ele é muito racional para tentar achar uma lógica para as coisas. E às vezes se buscar um entendimento auxilia na compreensão. O irmão Blas colocou que eu vou anotar aqui, provocação vem de prova para ver se absorveu o conhecimento, né? Então, são provas que nós passamos para ver se a gente consegue entender o que nós passamos, causa e efeito. Pensamos que aconteceu porque a gente pensa que aconteceu algo porque fiz algo, né? Então a gente sempre pensa assim, se aconteceu é porque eu fiz algo. Então o ser humano está sempre pensando, eu sou sempre culpado. Olhando para causa e efeito de uma maneira mais singela, causa e efeito é assim, se aconteceu, eu fiz alguma coisa. Essa é a parte mais singela da percepção. Às vezes não é o que eu fiz, às vezes é o que o entorno precisa ser movido para que algo maior aconteça naquele espectro que está acontecendo algum movimento.
Então, às vezes, um grupo de pessoas, entre aspas, sofre uma determinada ação, não significa sofrer negativamente, mas sofre até positivamente, uma determinada uma ação para que haja um efeito naquele grupo. Então, essa percepção a gente também tem que ter. O irmão Clasen colocou também, tudo tem causa e efeito, seria um princípio eu botei aqui que seria um princípio da entropia, causa e efeito, né? Ela vai sempre reverberando no tempo. E, eu vi uma pessoa falou um podcast que o ser humano ele não entende, mas ele tem a capacidade de mudar o passado e mudar o futuro. A questão do tempo, do passado, presente e futuro são percepções, são criações da mente humana. Que não, da teoria não existiria isso. Mas como é que se muda o passado? Aí ele fala, não, o ser humano pode mudar o passado. E mudando o passado, ele muda o futuro. E como que eu faço isso? Aí pega o princípio da causa e efeito. Hoje eu estou sofrendo um efeito de uma causa lá atrás. E eu penso, eu fiz isso e hoje eu estou sofrendo, ou sofrendo no sentido, eu estou sendo atingido por aquela causa. Aí eu penso, eu estou atingido positivamente ou negativamente por aquela causa. Quando vou nessa linha de raciocínio, o meu passado já está constituído, o meu presente já está constituído, porque eu estou vivenciando ele, e o meu futuro já está constituído, porque pela causa e pelo efeito eu sei que vai ser meu futuro. Agora, quando você olha para a causa e diz, essa causa que eu pensava que era X, essa causa não era X, essa causa era Y, a causa era outra, o efeito que eu estou pensando que é o efeito A não é o efeito A, é o efeito B, e se o efeito é o B, o meu futuro não vai ser Z, vai ser D. O que eu quero dizer com isso? É quando você consegue olhar para algo do passado, ressignificar ele, você altera o passado. Psiquicamente, a parte psíquica sua vai ser alterada pela percepção que você mudou o passado, porque você enxergou diferente. E aí, instantaneamente, o presente muda e o futuro também vai mudar, porque as tuas conexões neurais, os teus atos, a causa vai dar outro efeito no futuro. Então, veja como você consegue mudar o passado e o futuro simplesmente olhando para a causa. Né? Eu achei interessante isso aí. Finalizando, meus irmãos, pelo que as questões que o irmão Eliseu colocou ali, vim para evoluir. Isso é vir para gerar a libertação da mente que todo ser humano tem o direito. Eu fiz essa anotação. Quando a gente pensa que a gente veio para simplesmente evoluir, né? Mas o que é esse evoluir? O que é evoluir? Se não é a libertação da nossa consciência. O que é a libertação da consciência? É a gente soltar todas as pedras que carregamos na nossa mochila desde que a gente nasceu, todos os dogmas, todos os pré-conceitos, os conceitos. A gente consegue se libertar, deixar esse peso. Nós fizemos essa transmigração, a gente faz a libertação. Foi o que o Buda fez, conseguiu se libertar de todas as amarras que existiam, né? Ou conseguiu se entender o que era o sofrimento, que tinha a questão do apego, etc. E aí ele que gerou a libertação. Ou seja, entender a causa muda o efeito, muda o futuro, muda o presente e muda o passado. É isso, meus irmãos. Obrigado. Novamente, parabéns. Comendador, olha, fechando com chave de ouro aí. Nossa Senhora, muito, muito, muito boas reflexões, irmão. Eu queria passar agora, antes de passar a palavra para a irmã Jaqueline, a gente tem o irmão André Luiz aí. Eu queria ver, né, se o irmão André Luiz quiser se manifestar, se colocar, fica à vontade, irmão. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, me sinto honrado e grato por ouvir todo esse conhecimento que foi passado, viu? Gratidão e parabéns, palestrante, e a todos envolvidos. Paz e reverencial, viu? Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.
Espero que tenha gostado, né? E que a gente volte a conversar. Irmã Jaqueline, tá com a palavra para fazer o fechamento, né? Fica à vontade, irmã. Certo. Então, agradecer a palavra dos irmãos. Ah, a gente pôde expandir bastante, né, o nosso estudo. E com certeza, se a gente ficasse aqui, a gente ia passar a noite só falando sobre o assunto e não ia terminar, né? Mas agradecer a todos, né, por estarem presentes, as palavras de todos. E também só dizer para o comendador que é o segundo trabalho que eu faço. O outro foi as 7 virtudes lá do início, né? Que foi a prudência, a fortaleza e a temperança. Daí, então, é o segundo trabalho, né? Que a gente está fazendo aí. Mas muito obrigada pelas colocações de todos. E era isso, então, né? Uma boa noite a todos, irmãos. Boa noite, comendador. Boa noite, irmã Jaqueline. Desculpa, pensei que era o primeiro, mas Não, não, tranquilo. agora a irmã falou, eu lembrei. Realmente foi essa a segunda Aham. apresentação. Tranquilo, comendador. Ai, ai, mas era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, Muito irmã. obrigada, Eduardo, pela condução, né, de toda a nossa reunião e obrigada aí aos demais irmãos também. Obrigado, irmã. Então, queria agradecer a todos os irmãos que ficaram até esse momento aqui. Foram 2 horas de reunião. Obrigado, irmã. Passou voando, mas foram 2 horas. Então, obrigado por todos estarem aqui. Jorge, se quiser interromper a gravação, fique à vontade. Bom, tudo de